Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Se você achar esse conteúdo interessante, bacana, por favor, considere se inscrever, clicar, interagir com o conteúdo, comentar. É importante para a gente, enfim, saber também coisas que a gente pode criar nos vídeos ou colocar nos vídeos, tá bom? Bom, pessoal, o assunto de hoje é: somos todos ciborgues, né? A chamada aí do vídeo é essa, né? E eventualmente a resposta para essa pergunta pode levar você ter uma expectativa e quando você vê a realidade você ter alguma decepção, assim como tem as figurinhas aqui de fundo, né, da capa, tá bom? Então vamos ao conteúdo, pessoal. O que que a gente tem aqui dentro desse conteúdo? Primeira coisa importante, a gente precisa fazer algumas definições, né? E dentro dessas definições, a gente tem aqui a questão dos robôs. Então, aqui você tem que é um dispositivo eletromecânico capaz de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada, né? Por isso que a gente algumas vezes vê algumas pessoas acham que são robôs, né? Porque o cara não consegue sair daquela rotina pré-programada. Mas brincadeiras à parte, você vê aí uma diversidade. Agora você já tem robôs fazendo flexão, né? Ou robôs que podem ser usados para tarefas, né? Ou então robôs guardas aqui, como se fosse um cachorrinho e tudo. Inclusive já tem até robô sendo vendido no AliExpress, né? Depois se você quiser dar uma olhada aqui, o Unitree, né? Tem aqui o robô da Tesla e tal também, né? E você pode achar que isso é algo que está distante, não vai acontecer. Para que robô, né? Mas a gente já tem uma reportagem aí, inclusive, né? Que agora em 2024, essa empresa, o Mercado Livre, né, já está utilizando robôs no seu centro de distribuição, na sua operação do centro de distribuição, tá? E além disso, pessoal, a gente tem essa outra reportagem aqui da Abralog, né, que entra mais em detalhes, e aí especifica, né, usa robôs para separar até 100 mil compras por dia no Brasil. Então aqui tem as várias vantagens, né? E aí eles estão num período aí, digamos assim, de testes, né? Tá aqui enfatizado, ó, os robôs estão em fase de testes por 3 meses, calibração, verificação do melhor arranjo, enfim, uma série de atividades estão sendo feitas, de experimentos estão sendo feitos, inclusive para melhorar a performance, mas eles têm a intenção aí de passar para 334 robôs, tá? E aí, quais são as vantagens? Os equipamentos reduzem 20% o tempo de separação das mercadorias compradas pelos clientes via internet, o que gera um ganho de produtividade e acelera as entregas aos consumidores. Então, a questão-chave aqui é a questão do aumento de produtividade, de você realizar mais com menos, de maneira mais eficiente, mais efetiva, menos erros, né? E aí, isso abre brechas para a outra colocação que a gente tem, que é o Android, né? Então, você pode ter o robô, inclusive aqui o robô da Tesla parece um Android, mas a definição de Android é um robô humanoide ou outro ser artificial, geralmente feito de um material semelhante à carne. Então, quer dizer, você pode ter o robô humanoide, está até colocado aqui na reportagem, né? Do robô humanoide. Só que aí você teria que ter uma coisa parecida com pele e tudo, né? Como tá aqui na fotinha, aqui gerado por inteligência artificial, tá? O Android. Aqui, inclusive, nessa reportagem da Forbes, pessoal, tá colocando que o Elon Musk vai pagar um certo valor aqui, né? Para treinar os robôs. É, E aí, é claro, a gente pode entrar a seguinte questão, na verdade, né? O que que seria essa implicação de treinar um robô, né? O robô visualizar o que você está fazendo, como você está fazendo, enfim. E aqui tem uma outra reportagem, não uma reportagem, mais um Twitter. É uma reportagem, né, sobre o Twitter do Elon Musk, que ele fala que na verdade os humanos já são ciborgues. Por quê? Por causa da nossa dependência de máquinas para manter nossa memória, né? E aí, já temos uma versão digital de nós mesmos online na forma de e-mails, mídias digitais e outros registros digitais, né? Então, o fato de você estar usando um telefone celular ou computador pessoal já te dá um superpoder. Você já está usando aí, digamos assim, máquinas e equipamentos, aumentando a sua capacidade, a sua produtividade, sua memória, enfim, né? E aí aqui ele já está planejando, inclusive, usar robôs que vão absorver mais ainda essas identidades digitais, vamos colocar assim, tá? E aí a gente finalmente entra no conceito de ciborgue, né? Um ciborgue ou cyborg é um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, ou seja, parte vivo e parte máquina, né?
geralmente com a finalidade de melhorar suas capacidades utilizando tecnologia artificial. O termo deriva da junção das palavras inglesas cyber-organism, ou seja, organismo cibernético, né? E aí, esse é o ponto, pessoal. A gente está aumentando nossas capacidades com máquinas. E aí você fala, poxa, mas não acredito muito nisso e tal. E aí, eu tenho para você, eu acho que seria legal, bacana, né? Você tem uma expectativa, você acha que não é o ciborgue, né? Mas de repente a realidade pode ser bem diferente do que você está imaginando, né? Então todo mundo tem uma ideia ou um plano sobre a realidade, né? Sobre o que vai ser, o que está acontecendo ou vai ser feito, até que a realidade surpreende ele, né? Então aqui a gente tem inclusive um meme aqui, enfim, que eu acho interessante da luta do Popó versus Bamba. Enfim, eu coloquei aqui, nesse sentido, pessoal, o endereço está na descrição do vídeo, e a gente vai fazer em atividade em aula, vai propor isso para os alunos, que é uma questão da gestão do uso do celular. Não é que você é um ciborgue, não, você já é um ciborgue, isso já está claro. A questão é se você é um ciborgue que tem algum nível de controle sobre os equipamentos ou os equipamentos estão controlando você, né? No caso, celular. Então a gente fez aqui um questionário com várias perguntas para ver o nível de controle que você tem sobre os equipamentos ou se você está com os vários equipamentos aí e ninguém, e quem está controlando você são os equipamentos, né? Para brincadeiras à parte. Depois a gente acoplou a esse questionário um Google, isso aqui é um Google Forms, né? A gente colocou inclusive na página do curso é, de- e depois a gente colocou uma espécie de análise estatística, um programinha para fazer uma série de análises usando o Google Colab, exercendo aí outra habilidade interessante de tratamento de dados, enfim. Também está lá na página do curso, tá? E aí o ponto importante, pessoal, a gente pode pensar no ciborgue como equipamentos, né? Gadgets. Isso daí, inclusive, tem wearables, que o pessoal do Vale do Silício comenta, né? Que é você ter vestimentas inteligentes. Isso está na moda. Então, por exemplo, um relógio inteligente, um relógio digital, ele é isso. Ou um carro que tem uma central inteligente, né? Não precisa ser um carro elétrico, mas vários carros já têm esse tipo de central que dá algum nível de inteligência àquele equipamento. Pode ser uma roupa, pode ser um equipamento, pode ser um relógio, pode ser um carro, né? Agora, o upgrade ele pode ser também de habilidades, você combinar habilidades, né? Seria mais na questão de capacidades aí, que pode ser provida por um gadget, um equipamento, uma roupa inteligente, enfim. Ou pode ser simplesmente alguma habilidade em nível virtual, algum software, alguma coisa de gestão, enfim. Nesse sentido, eu trago para você perceber como esse aumento de capacidade está se dando agora, inclusive em relação ao uso de inteligências artificiais, mais especificamente, eu trago aqui essa inteligência artificial. Tem um link aqui para inteligência artificial, mas eu vou destacar isso aqui. Tá? O que essa inteligência artificial faz? Isso aqui é o The AI Scientist, é o cientista de inteligência artificial. A ideia é a seguinte, vou resumir muito, tá? Mas tem muito material, depois se você quiser você dá uma olhada. Tem um monte de texto, um monte de coisa interessante aqui, como é que explica, como é que funciona e tal. Mas a proposta deles é a seguinte, é fazer artigos científicos por US$ 15. Você imagina isso? Como que isso é brutal do ponto de vista científico, né? É claro que a gente pode fazer uma discussão ampla, daria vários vídeos aqui, mas essa é a proposta desse gadgets virtual, assim, digamos assim, né? Desse acelerador de habilidades. Imagina, qualquer um pode se tornar. Então a proposta aqui é qualquer AI Scientist, proposta dele, então, desse software, é democratizar a pesquisa e acelerar significativamente o progresso científico. E aí ele tem aqui, ele mostra a primeira versão de um paper. Claro que ele fala assim, não, pode ter problemas e tem que precisar de ajustes e tal, mas imagina você começar de um paper em pouquíssimo tempo, o negócio gera um paper que já tem ali as principais linhas de investigação, os resultados, enfim. É o que ele está falando ali. Qualquer um poderia desenvolver ciência, isso aceleraria o progresso científico, tá? Qualquer um, claro, que esteja treinado, conheça a habilidade, tenha, enfim, conheça o software, e aí por aí vai, tá? Aqui a gente tem uma outra capacitação aqui, pessoal, que é muito na linha do que o Elon Musk estava querendo lá de treinar os robôs, pegar pessoas para treinar os robôs.
Isso aqui é do DeepMind, do Google DeepMind. E aí, Transfer Web Knowledge to Robotic Control, né? Então, isso aqui basicamente é o seguinte, aqui eu já vou para os resultados. Então, o que acontece? Ele tem um braço robótico, esse braço robótico já consegue fazer várias tarefas com sucesso. Então, você escreve assim, olha, ponha os morangos na vasilha correta, né? E aí ele faz, ele entende todas as operações que ele tem que fazer para aquilo funcionar. E aí tem vários aqui que já foi bem sucedido, tá? Mova a garrafa de refrigerante para o X. Aí tem na mesa lá um adesivozinho de X, né? Ele move o refrigerante para lá. Enfim. E aí tem várias tarefas, né, que ele já consegue, enfim, resolver. Você só dá o texto, ele já sabe o que ele tem que fazer. Impressionante, tá? Então o princípio aqui você tem uma pergunta, deixa eu sair da frente. E aqui ele tem o tal do RT2, que é o Large Language Model, como se fosse um chat GPT, ok? Só que aqui ele transforma as perguntas ou as requisições em tarefas e ações para o robô, tá? E aí o que acontece, pessoal, é que aqui tem um detalhamento que esse robô ele precisa do ajuste fino, vamos colocar assim, tá? E esse ajuste fino pode ser obtido, aqui tem Robonaut Internet Scale VQA, né? Então ele pode usar vídeos da internet para treinar, né? Absorção de conteúdos para definir como que ele vai fazer as tarefas, né? Deploy aqui, aí tem o deploy. E aí, pessoal, aqui inclusive tem um gráfico, eu não vou aprofundar aqui, como que tem o Fine Tunned e o Co-Fine Tunned, eu não vou entrar nesse detalhe, mas você vê que a barrinha vermelha que está mais clarinha aqui se você não faz esse ajuste, que é inclusive o que aparece lá na reportagem que fala do Elon Musk, ainda das pessoas treinarem os robôs, ou seja, ajustarem o aprendizado desses robôs, que aí você tem um grau de eficiência muito maior. Não chega a 100%, tá? Então, isso é um detalhe importante também. Aqui não chega a 100%. Tá? E aqui tem, inclusive, ó, objetos não vistos anteriormente, ou seja, é tudo unseen objects, objetos não vistos. É, contexto, aqui seriam ambientes, né? Environments e backgrounds. Aqui eu não lembro exatamente, mas a ideia aqui é tudo unseen, ou seja, são contextos ou são objetos diferentes, ele se adaptaria, né? Seria uma espécie de adaptação, capacidade de generalizar a partir de algo que ele já sabe, já conhece, como que ele se daria para algo que ele não viu ainda. Tá? Isso eliminaria, eventualmente, a necessidade de alguém programar o robô. Porque o robô aprenderia olhando, vendo vídeo, enfim. Algo impressionante. Então, eu não preciso codificar isso. A codificação seria gerada automaticamente. Esse é o ponto. Tá? E aí, nisso, pessoal, a gente começa a se perguntar o quê? Eu tenho várias coisas que eu estou mostrando para vocês, habilidades, ferramentas, né? O que pode ser minha contribuição nesse ambiente? Né? Eu combinar, como é que eu faço um combo de uso dessas ferramentas e que usos eu consigo dar combinando essas ferramentas, certo? Eu não vou chegar e falar assim, ah, não, eu não vou usar mais um trator, eu quero usar a enxada. Pode ser até que, dependendo do contexto, faça sentido. Mas se eu posso usar o trator, por que eu vou deixar de usar o trator? Né? É o ganho de produtividade, de fazer algo uma escala maior, melhor, enfim. Tá? E aí entra naquela questão que eu já havia comentado no vídeo passado, tá? O que fazer em um mundo no qual todas as respostas são fornecidas e mais, não só as respostas, mas muitas tarefas que a gente estava acostumado a fazer de um jeito vão ter que ser repensadas, porque na verdade elas podem ser feitas de forma muito mais eficiente e rápida. E aí a questão passa a ser como é que eu combino essas habilidades, essas novas ideias, né? E isso passa por como conteúdo ou habilidade ou competências ou tecnologias vão agregar em relação à minha missão, ao que eu já sei ou o que eu não sei, né? Esse é o ponto importante. Nisso a gente reforça aquelas coisas daqueles livros que a gente já havia mencionado. Comece pelo porquê, encontre o seu porquê. Faça notas inteligentes, né? Para você ir construindo, ó, como é que é o meu dia a dia, como é que isso está alinhado com o meu porquê. Enfim, eu não vou revisitar isso está lá nos vídeos, tá? Inclusive essa questão da organização do que você está fazendo, como você está fazendo. Inclusive esse questionário que eu estou passando sobre gerenciamento do seu celular é importante para você saber se você
enfim, precisa reorganizar a sua mente para entender como é que você está absorvendo os conteúdos que acontecem na sua vida, né? Enfim, e fazer essas coisas fazerem sentido ou serem alinhadas com o seu propósito. Outra coisa que eu tinha comentado antes também é aquela questão do, bom, você está falando de fazer coisas novas, diferentes, de formas diferentes. Eu já tinha comentado sobre o DevGPT, esse conceito de eu faço desenvolvimento de programas, eu aprendo usando essa Large Language Models, ou GPTs, né? Ou inteligências artificiais baseadas em modelos de linguagem. E aí você fala, não, mas isso tudo é bobagem, uma coisa bacana, mas não tem uso prático. Tá aí uma reportagem que saiu do Amazon Cloud, né? CEO, então um executivo da Amazon, falando que daqui a 2 anos, né? Os engenheiros de software não vão precisar codificar. Quem vai fazer isso é a inteligência artificial. E aí o ponto principal, que é o que eu estou mencionando ao longo dos vídeos aqui, é que você vai precisar entender os problemas, ou o que é necessário para resolver os problemas, os passos, como fazer melhor. Enfim, isso, inclusive, no vídeo anterior eu comento, né? Ah, tem o princípio de Pareto, como é que eu uso isso aqui em vários contextos e tal, né? E aí, obviamente, o ChatGPT pode me ajudar na codificação, pô. Então, e eu supervisiono esse trabalho, né? Aqui, pessoal, temos então, inclusive, essa questão do uso de celular, né? Que tem um link na descrição do vídeo, que eu coloquei dentro de um Google Sites. Eu vou mostrar em sala de aula depois. Como é que você pode pegar um Google Forms e incorporar dentro de um Google Sites e é tudo absolutamente de graça. Então eu posso rapidamente e de forma com custo zero criar um sisteminha de coleta e tratamento de dados e visualização de dados. Inclusive eu coloquei também o link para o Google Colab, que faz esse tratamento de dados, visualizações de estatísticas, enfim, tá? Agora, é claro que eu poderia também automatizar isso. E aí nesse link aqui tem uma coisa bem bacana, que é o Building Auto Analyst, AI Data Analyst Agent. É uma inteligência artificial que faz análise automática de dados, né? Então isso também é muito bacana, é muito interessante. Enfim, então eu acho que vale a pena vocês olharem. Eu não vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Aqui, para finalizar, eu tenho justamente uns conteúdos sobre HTML, o que é HTML, como é que incorpora, que eu vou discutir em sala de aula, pelo menos na disciplina do pessoal que está no último ano. A gente está na semana 4 e faz essa discussão em maior profundidade. Mas para o pessoal que ainda está no primeiro ano, que a gente está dando disciplina de cálculo mais Python, a gente vai fazer essa ligação, essa conexão de uso de programas e entender os programas usando inteligência artificial no projeto que usa o paradoxo de Zenão. Tá? Eu vou falar mais brevemente quando eu for abordar esse projeto aqui. Deixa eu sair da frente só para vocês verem melhor. Tem vários vídeos e tal, mas eu vou resumir depois, tá? Inclusive é legal porque a gente sai de um pacote bem simples, né? Que faz desenhos com tartaruguinhas e tal, e depois a gente vai fazer uma corrida de tartarugas, né? Algo bem lúdico, bem interessante, bem bacana, tá? Turtles Race, né? Corrida das tartarugas, enfim. E por isso, falando de programação, que a gente vai aprofundar um pouco mais no próximo vídeo, a gente vai aproveitar e vai falar sobre estado de fluxo, flow state. Então parece algo místico, enfim. Se vocês quiserem, a gente vai falar um pouquinho de programação com o ChatGPT e como é que a gente acaba facilitando nosso trabalho fluir, ser fluido, né? Enfim. Se você quiser saber mais, aguarde o nosso próximo vídeo. Espero você lá, hein, pessoal? Não esqueça de curtir e compartilhar. Obrigado pela sua atenção. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.